Eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Compartilhar uma palavra ao seu coração nesta hora. Você pode sentar, por gentileza? Graças a Deus. Essa semana ainda muitas dúvidas, o que volta, o que não volta, como é, como não é. Mas graças a Deus que podemos voltar aqui na nossa cidade. Queremos que não vamos parar daqui, nós vamos avançando. Amém, meus queridos? Meu querido, Deus está no controle. Jesus já venceu esse mal que está afligindo o mundo. E Deus tem milagres para o Brasil. Na verdade, aquilo que tenho dito, nós já estamos desfrutando de milagres nessa área e tem muito mais para acontecer. Nós temos conversado sobre a visão, a missão da nossa igreja, temos conversado sobre esse assunto, amor com fé. A fé energizada pelo amor. Quando nós falamos no amor, nós estamos nos referindo, a Bíblia se refere ao nosso Pai Celestial. Quando falamos sobre energizar, sobre esse poder, estamos falando do Espírito Santo. Me entenda, ele é uma pessoa, mas só para você contextualizar nessa frase, nesse versículo. E também quando falamos sobre fé, estamos falando sobre o Senhor Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus, por gentileza, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu quero falar com você nessa tarde, nessa noite, sobre fé grande e fé pequena. Existe isso? É interessante que quando se fala no assunto fé, nós cristãos somos muito estranhos. Nós acreditamos em alguém que nós não vemos, nós falamos com esse alguém que nós não vemos, nós declaramos coisas que nós não vemos. Já parou para pensar nisso ou não? Você já parou para pensar que você acredita num Deus que você não vê? Num Deus invisível? E a Bíblia, ela coloca essa frase que tão tremenda, diz: a fé é a certeza, é a convicção daquilo que eu espero. A fé, ela é a prova das coisas que eu não vejo. Agora há pouco eu falei para você que Deus está no controle de toda essa situação no Brasil. Deus tem um milagre a caminho. Já estamos desfrutando de milagres. E aí você já está num vale de decisão. Eu creio no que o pastor está falando e a Bíblia diz? Ou eu creio no que o jornal está me dizendo? Você percebe que toda hora nós temos que decidir? E essa nossa decisão define se a nossa fé é grande ou a nossa fé é pequena. Jesus fala sobre isso. Hoje no culto da manhã eu propus um exercício para os irmãos, que eu não sei se eu tenho coragem de propor de novo, mas eu propus para os irmãos: faça o seguinte, um dia da semana, essa semana, não faça, mas faça. Mas não faça, mas faça. Faça o quê? Sente lá na sala, tire as crianças da sala. Se agarra no sofá, bota um lençol para chorar bastante e assista o Jornal Nacional por 15 minutos. Se você sobreviver os 15 minutos, deixa lá um ansiolítico, alguma coisa do lado ali, só não deixa uma faca para cortar o pescoço. Assista por 15 minutos. E depois gaste 15 minutos lendo Hebreus a partir do capítulo 9, capítulo 10. E perceba no teu corpo a diferença que você vai sentir. Perceba nas tuas entranhas aquele... Que tipo de pessoa você será? Quer ser mais radical? Ainda não sei se eu sugiro. Mas quer ser radical? Assista o jornal inteiro. Quanto tempo dura? Uns 40 minutos? Mas se você sobreviver, se você estiver vivo ao final, deixa lá um tubo de oxigênio, um respirador, alguma coisa. E para complicar mais, vá dormir depois daquilo.
Meu irmão, que noite tenebrosa. Mas pegue a noite seguinte, invista os mesmos 40 minutos, lendo a palavra de Deus. Vá nos Salmos, um atrás do outro. Pá, pá. Provérbios, um atrás do outro. Aí vai lá em Hebreus, vai lá em Filipenses, vai lá em 1 João. E daí vai dormir. Você vai sonhar até com o pastor. Você vai sonhar com o ministério todo. Meu irmão, a fé grande ou a fé pequena tem muito a ver com aquilo que você alimenta o teu ser. É interessante que Deus, amor, o Espírito Santo, energia, uma pessoa, mas que energiza, né? A fé com amor, e a fé é Jesus. Eu posso dizer então, muita fé, muito de Jesus. Pouca fé, pouco de Jesus. Você é uma pessoa de muita fé ou uma pessoa de pouca fé? Pastor, eu sou uma pessoa de pouca fé, eu gosto de pôr café na xícara. Aliás, hoje de manhã eu ganhei um café. E sabe o que o irmão falou quando ele me deu o café? Ele falou, pastor, está aqui, ó, uma sacolinha aqui, eu trouxe aqui 2 tipos de café. É o meu café favorito. Eu olhei para ele assim, no carro, eu falei para a Verinha, Verinha, sabia que eu não tenho um café favorito? A partir de hoje eu vou escolher um café favorito. Aí à tarde, antes de vir para o culto, ela pegou um pacotinho daquele, aquele de grão, assim, preparou lá, tá. Falei, acho que já achei meu café favorito. A hora que se vier na minha sala vai ter esse café, é um café do Starbucks, eu não sei o nome, mas é bom o cafezinho. Pastor, eu sou desse, de pouca fé. Não, meu irmão, ou você é de grande fé ou de pouca fé. Que cristão é você? Amados, é interessante que ouvi uma declaração de alguns luteranos, eles dizem que a fé é uma coisa assim inquietante. No começo chega a dar medo, até que você descobre a glória que é a vida de fé. Maioria dos cristãos, muitos deles pelo menos, quando você olha para eles, eles têm assim, eles tiveram a sua primeira experiência com Jesus, mas vivem uma vida estagnada espiritualmente. Meu irmão, você não é assim. Tem cristão que você olha para ele e ele tem aquele brilho assim, mas quando você chega perto é só um verniz assim e não tem sabor. Mas o cristão de verdade, olhando aqui de cima, sabe que carinha que ele tem? Vermelho. Como assim vermelho? O sangue de Jesus está assim estampado na tua testa, meu irmão. Estampado. E eu estava pensando nisso, eu falei, sabe de uma coisa? Acho que esse é um bom estudo. Você é o cristão sangue, o vermelho ou o cristão verniz? Verniz normalmente fica aquele negócio marrom, é bonitinho assim de longe, mas você já viu o verniz velho como fica horrível de lidar com aquele negócio? Você é um cristão vermelho ou um cristão verniz? Vermelho assim, o sangue de Jesus, você olha assim, uau, olha Jesus através dele, quando ele fala, quando ele toca, quando ele ministra. Ou você é um cristão verniz, tem aquele brilho, mas quando chega perto é como aquela figueira que Jesus foi procurar frutos e só tinha verniz. Aliás, esse é um texto que eu quero ler para você nessa hora. Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra em Marcos no capítulo 11. Enquanto você abre Marcos 11, a partir do 20. Meu irmão, olha que interessante isso. A fé, ela me leva a abrir mão de coisas ruins. Mas não é daquilo que eu abro mão que me salva. O que me salva é aquilo que eu abraço. Ouça isso. É muito importante abrir mão de coisas ruins e você precisa de fé para isso. Mas o que nos salva é o que eu abraço. É a obra salvadora de Jesus. É ali que você precisa colocar a sua fé. Veja o que a Bíblia diz em Marcos no capítulo 11. Evangelho de Marcos capítulo 11, a partir do versículo 20. Olha que interessante esse texto. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 20. A Bíblia, ela nos diz assim: passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração,
crendo que o recebestes, será vosso. Mas olha que experiência impressionante. Você conhece a história, Jesus e os discípulos foram procurar frutos naquela figueira, não tinha, não vou pregar sobre isso, tem toda uma pregação que o pastor Eliseu está preparando sobre esse assunto, mas eles foram lá e não tinha frutos, é como o crente verniz, Jesus chegou lá, aquele brilho, mas cadê os frutos? Não tem fruto. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, eu quero falar que Jesus falou para a figueira. Meu irmão, sabia que o teu Deus fala com árvores? Você fala com árvores? Pinheiro, eu te ordeno, me dê pinhões. O que você anda falando com as árvores? Não, pastor, eu não sou assim. Pois Jesus é. Teu pastor fala com árvores. Pastor, você abraça a árvore para ganhar energia? Não. Ou declaro vida ou declaro morte. Amados, o que a Bíblia está nos mostrando é o poder da palavra. E Jesus diz, quando você disser ao monte, ergue-te daqui, lança-te ao mar e não duvidar no teu coração, vai ser feito. Por exemplo, essa pandemia, esse vírus, isso não é um monte grande demais para nós homens? É. Você consegue remover isso sozinho? Não. Consegue tirar o pastor Samuel da UTI? Não. Mas se você declarar e você crer que se fará como você diz, vai acontecer. Mas a Bíblia está dizendo, muito importante isso, ouça isso. A Bíblia está dizendo, por isso digo que tudo que pedires em oração, crendo que receber será vosso. E antes ele diz, e não duvidar em seu coração. Aonde que a fé atua? Ela atua no coração, meu querido. Ela não atua na sua mente. O problema é tentar entender a fé. Como assim falar com árvore? Quem fala com árvore? Meu irmão, é no coração. E quando você deixa a fé brotar do seu coração, você acaba fazendo coisas estranhas. Como, por exemplo, orando por pessoas que já estão declaradas mortas. Falando com árvore. Falando para a tua empresa. Chega lá na fachada do teu negócio amanhã e abençoa aquele negócio. E declara que esse é um dia de vendas extraordinárias. Como assim? Quem mais faz isso? Quem fala para as coisas? Aquele cujo coração está cheio de fé em Deus e crê que se fará como diz. Amém, meu irmão? Você consegue, sabe aquele carro que você reclama tanto? Quem aqui reclama do seu carro? Alguém reclama do seu carro? Não? Tem uma pessoa honesta aqui, tem mais gente aqui. Experimente e chega na frente da charanga lá, do Chevette, chega lá, Deus. Pai, obrigado por esse carro. Hoje eu abençoo esse carro. Eu declaro que ele vai funcionar. Não vai baixar óleo, não vai furar pneu, não vai puxar para a direita nem para a esquerda, não vai fazer aqueles barulhos no painel, não vai chover dentro. O caso é grave, então nós temos que ser intensos, meus irmãos. Eu tinha um Chevette que quando chovia ele pingava sempre no pé, assim, na meia, assim. Mas isso já são dias passados. Por que você não abençoa? E por que você não amaldiçoa outras coisas? Como assim, pastor? Não foi o que Jesus fez aqui? Você percebe como Jesus é intenso? Ele amaldiçoou a figueira, não deu fruto. E disse, chega. Não tem algumas coisas que está na hora de dizer chega na tua vida? Alguns costumes, alguns hábitos, alguns pecados. Diga, a partir de hoje não mais. Não sou mais derrotado por isso. Não sou mais escravizado por isso. E essa história é tão interessante, amados, que a Bíblia diz que a figueira secou desde as raízes. Como que Pedro sabia disso? Ele estava tão intrigado que ele pegou uma enxada, alguma coisa, e cavou e viu Jesus até as raízes secou. E Jesus diz, em verdade te digo, se alguém disser esse monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que disse, ele será feito. Você concorda comigo em amaldiçoar o coronavírus? Pastor, mas isso não é uma questão de fé? Não tem coisas para amaldiçoar?
tem. Você acha que Deus concorda com essa mortandade? Você acha que isso é de Deus? Não. Então está na hora de declarar: coronavírus, morra em nome de Jesus. Morra em nome de Jesus. Pastor, mas estão fazendo vacina, deixa que façam vacina. Pastor, mas é muito grande. Claro, é um monte. Pastor, morra em nome de Jesus. E assim nas outras coisas, na sua casa, no seu casamento. É interessante, amados, que outra coisa impressionante nesse texto, Jesus diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que receber, será vosso. Aonde que eu peço? Em oração. As grandes vitórias da sua vida acontecem no teu secreto. Você sabia disso? E a Bíblia diz: pedirdes. Mas pastor, pode pedir? Não tem que só chamar a existência? Meu irmão, você é filho. Você não pede como um escravo. Deus, por favor, o senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Deus, eu vou te convencer a gostar de mim. Deus, não. Pai, eu sou teu filho e eu peço isso com liberdade, com fé e na certeza de receber. Você percebe que vai crescendo algo dentro de você? Deus, eu vou pedir. É isso mesmo. Olha o que eu peço, Deus. Peça. A intenção da mensagem é essa mesma. E eu sei que o Espírito Santo está lembrando você de algumas coisas que faz tempo que você não pede. Grande fé ou pequena fé? Meu irmão, grande fé é igual a ter fé em Deus. É o que o texto nos diz. Jesus diz: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Você pode colocar a sua fé nas notícias do dia a dia ou no Criador. O que você escolhe? Pastor, eu coloco a minha fé na cloroquina. Tá bom, isso é outra coisa. Em Deus ou nas notícias do dia a dia? É interessante, amados, nós vermos que quando você crê que Deus fará o que Ele disse que faria, você tem grande fé. Olha o que Jesus diz em Lucas, no capítulo 7, versículo 9. Por favor, coloque para nós lá, Lucas capítulo 7, o versículo 9. Olha o que Jesus diz nesse texto. O centurião de Cafarnaum. No versículo 9 a Bíblia diz assim, vou ler o 8 também. Pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados sob meu comando. E digo a esse, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ao meu servo digo, faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus se maravilhou dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem em Israel achei tamanha fé, achei tão grande fé. Amado, Jesus está dizendo que é possível ter grande fé, e mais na frente você vai ver que ele disse que é possível ter pequena fé. Esse homem foi pedir a Jesus, e Jesus quer ir com ele, esse homem diz, Senhor, basta uma palavra. Você percebe que a fé tem a ver com a palavra de Deus? Eu sempre digo isso nas nossas cruzadas, maiores ou menores. Ainda que tivesse R$1 milhão para dar para cada pessoa necessitada, isso não resolveria o problema delas. O que resolve é a palavra de Deus. E Jesus fala para esse homem sobre a grande fé. Por quê? Porque ele colocou toda a intensidade do seu ser em Jesus. Jesus, uma palavra tua. Você já chegou nesse ponto da sua vida? Uma palavra tua, Senhor, é suficiente para mudar essa situação? Grande fé. A família do pastor Samuel, em alguns momentos, nesse tempo que nós acompanhamos, ouvimos e tal, quantas vezes chegaram, Deus, ou o Senhor faz um milagre, ou já era. Não é assim? É interessante, amados, que a Bíblia, ela também nos fala sobre a pequena fé. Se você der uma olhadinha, por gentileza, em Marcos, no capítulo 6, o versículo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, o versículo 6, Jesus, ele está em Nazaré, e é interessante, no versículo 5 diz assim, ele
não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E ele se admirou da incredulidade deles. Toda uma aldeia, toda uma região, com pouca fé, a ponto de Jesus não fazer milagres ali. Como que está a tua casa, meu irmão? Jesus pode fazer milagres na tua casa? Lembra que eu falei no começo, grande fé, muito de Jesus, pouca fé, pouco de Jesus? Muitos cristãos vivem uma vida assim, parada. Não, olha, eu não quero mexer muito nesse assunto de fé, eu quero ir caminhandinho aqui, de preferência deitadinho numa rede, tomando uma limonada. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Você imagina o prejuízo para aquelas pessoas por causa de pouca fé. As pessoas estavam distraídas com outras coisas. É interessante, nós vemos um texto que para mim é um clássico sobre isso. Está em Mateus, no capítulo 14. Daqui a pouco nós vamos caminhar para o final. Queremos ter a ceia. Nós estamos fazendo nossos cultos mais enxutos. Mas esse aqui é muito importante. E para mim ele é um dos textos que melhor ilustra a grande fé e a pequena fé. Veja o que está em Mateus capítulo 14, os versículos 22 ao 26. Mateus 14, do 22 ao 26. Olha o que diz esse texto. Diz a Bíblia assim: logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha que interessante. Esse texto de Pedro, né, é tão conhecido de todos nós. Eu quero começar pela primeira parte, a melhor parte. Meu irmão, Pedro andou sobre as águas. Mas como que ele andou? Pedro andou por duas razões. Porque ele tinha uma palavra de Jesus, vem, e ele estava olhando para Jesus. Por essas duas razões ele andou sobre as águas. Meu irmão, você quer andar sobre as águas, você quer ser uma pessoa de grande fé, você precisa ter uma palavra de Deus. Aonde que eu acho? Somente lendo esse livro. A fé só vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Em segundo lugar, Pedro estava olhando para Jesus, por isso ele andou sobre as águas. Nós precisamos entender isso. Grande fé é dar grande espaço para Jesus nas nossas vidas, é andar sobre a palavra dele e olhando para ele. Isso é igual a grande fé. O que aconteceu com Pedro a ponto de Jesus dizer: você tem pequena fé? Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o tamanho das ondas. E eu não estou menosprezando Pedro ou as ondas eram grandes e Pedro era conhecido daquelas águas, ele sabia o perigo daquelas ondas. Quando falamos sobre o que está acontecendo no Brasil, sabemos do perigo, sabemos do tamanho das ondas. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. A beleza ainda maior desse texto é que Pedro, imediatamente ele grita por Jesus: Senhor, salva-me. E o que Jesus faz? Volta nadando. Você já é grandinho? Não. Ele estende a mão. A graça, a graça, a graça, a graça. Está afundando com pouca fé. Jesus diz: vem comigo que eu ajudo você. Como você acha que Pedro e Jesus voltaram para o barco? Você acha que Jesus jogou uma boia para ele? Uma pranchinha de isopor? Você acha que Jesus colocou umas boinhas no braço dele? Vai nadando aí. Meu irmão, com toda certeza, Jesus voltou andando com Pedro para o barco. E os discípulos ficaram olhando. Meu irmão,
Você é uma pessoa de grande fé. Ouça isso, você é uma pessoa de grande fé. Arno, mas eu já andei, fiquei com medo, já andei afundando. Jesus, salva-me. Jesus pega você e Ele anda com você, sobre as águas, sobre o mar. A palavra anda com você. Você é uma pessoa de grande fé. E eu declaro isso sobre a tua vida, eu declaro que você tem experiências novas, experiências gloriosas. E conforme Jesus mesmo disse, aquilo que você pede, crendo que você recebeu em oração, será teu. Meu irmão, comece a pedir coisas grandes, comece a pedir coisas que você não tem pedido há muito tempo, que o diabo convenceu você a não pedir. Comece novamente. Deus, eu creio que será assim no meu trabalho, na minha profissão, nas minhas finanças, na minha saúde, no meu casamento, no meu ministério. Porque você é uma pessoa de grande fé. Jesus, Ele está nesse lugar. Ele olha para cada um de nós. E você está aí dentro de Jesus. Olha para mim, Jesus. Você é uma pessoa de grande fé. Vamos ouvir falar muito de você ainda. Você que nos assiste é uma pessoa de grande fé. Nós vamos ouvir falar muito de você. Amém? Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos. Aos sábados, às 19h30, culto de jovens. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.